Vamos lá, pessoal. Parabéns para você que está aqui na pós-graduação de regularização de imóveis, a única do país, hein, da Escola Superior Universitária ISO. Orgulho de vestir essa camisa. Vamos juntos aqui, olha só. O que nós vamos falar nesse momento? Dentro do estudo avançado da elaboração da hold, já trabalhamos no primeiro bloco, vamos dar continuidade aqui a esse tema tão importante, tá bom? Vamos lá, então eu quero agora tratar do passo a passo, né, as fases para criar uma hold. Hold é criar o que? Uma pessoa jurídica. Eu pego os bens imóveis e transfiro para essa pessoa jurídica. Essa é a ideia. Vamos juntos? Então, a análise do patrimônio envolvido, né? Todo patrimônio, o que é posse, o que é propriedade, você já sabe o que é posse, é um imóvel regular, propriedade é um imóvel registrado no cartório de imóveis. Então, feito isso, analisando o patrimônio, a quantidade, o que está registrado, matriculado, o que não está, o que é posse, o que é contrato de gaveta, analisando isso, eu posso regularizar esses imóveis que estão, de fato, sob posse, né, através de usucapião, REURB, entre outros meios, regularização registral. Eu atingindo a regularização registral, eu posso fazer a hold, ou eu faço a hold, consigo fazer a transferência do patrimônio regularizado e, posteriormente, regularizando os imóveis irregulares, eu passo para essa hold. Mas o primeiro passo, a primeira fase para abrir uma hold é analisar, sim, fazer a análise do patrimônio envolvido, tá? Então isso é importante. O segundo passo, a segunda fase, é a entrevista preliminar com os sócios, né? A família, se é uma hold familiar. Vou conversar com os familiares, vou conversar com quem de fato quer fazer a hold, né? Para fazer um planejamento sucessório, uma blindagem patrimonial, que eu já falei minha opinião sobre isso. Então é o segundo passo, né? Conversar com os familiares, explicar como funciona. O terceiro passo é o planejamento tributário, é a definição dos tipos societários. Eu tenho que fazer essa análise do patrimônio primeiro e, conhecido todos os envolvidos na operação com o instituidor do patrimônio, os tipos societários, eu vou analisar a pessoa, o tipo de empresa que eu vou abrir, se vai ser limitada, se vai ser IRL, se vai ser SA, então o número de empresas envolvidas e o objeto de cada uma delas eu vou analisar. Nesse momento, nessa terceira fase, será analisada também, quando eu estou pensando em redução da carga tributária, planejamento tributário. Então, nessa fase, eu vou analisar também a incidência de tributos na transferência de bens para a empresa, os bens, as casas, os imóveis, apartamentos, para a hold, né, para a pessoa jurídica. Eu vou analisar isso. Qual o impacto tributário esperado em relação a essas atividades do meu cliente, o que eu vou fazer. E também vou analisar também a tributação, né? A operação que eu vou fazer, a tributação, se há interesse fiscal, qual nível, União, Estado, município, se tem incidência somente de TBI, ITCMD, né? Imposto de renda sobre ganho de capital, então tudo isso eu vou analisar. A quarta fase é a apresentação do projeto de estrutura societária, como abrir uma hold. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer essa análise dessa estrutura. E o quinto passo é a elaboração da documentação e registro nos órgãos competentes para abrir uma hold. Seria a última fase, né? Eu preciso registrar aquilo que eu optei, aquilo que eu escolhi, eu preciso registrar nos órgãos competentes, e aí eu vou analisar temas como contrato social, estatutos, né? Caso seja uma SA. E aí eu vou fazer isso, vou fazer os devidos registros. A sexta fase nessa hold seria a implementação do acordo de acionistas fideicomisso, né, ou usufruto. Essa é a última fase antes da transferência da propriedade das cotas ou ações. Eu vou fazer isso, vou fazer essa análise também. A sétima fase é o auxílio nas declarações do imposto de renda, né, e a assessoria pós conclusão da abertura da hold. Eu vou fazer essa assessoria para conferir, fazer uma auditoria se está tudo regularizado ou não, tá? Então, para fazer a hold, eu preciso conhecer os tipos societários, né? Então, é importante conhecer qual é o melhor tipo societário que eu vou usar. Existem tipos de sociedade de capital fechado, sociedade de capital aberto, a sigla, né, como termo dos tipos societários, SA, limitada, EIL, capital social, transferência dos quinhões de capital, tudo isso também, o ideal é entender, juntamente com o advogado especializado, que é você, o contador, a responsabilidade, um exemplo nas SA, na empresa SA, a responsabilidade é do acionista, né? E ela é limitada ao preço da emissão das ações subscritas. Já no caso da sociedade limitada ou IRL, esse tipo de responsabilidade é de todo o capital social, de forma subsidiária, ainda que não tenha subscrito, né, todo. Então isso é real.
E eu preciso sempre pensar também a administração. A administração da SA, como exemplo, é composta por no mínimo 2 diretores e o mandato, mandato é procuração, representação, é no máximo 3 anos, renovável por 3 anos sucessivos. Então, eu preciso pensar nisso, se vai ter voto ou não. Em geral, em regra geral, cada quinhão do capital corresponde a um voto nas assembleias, reuniões de sócios. Eu estou falando de uma coisa gigantesca. É claro que uma holding não precisa entrar nessa esfera, pode ser algo simplificado, um CNPJ, algo mais simples, mas estou falando de um patrimônio gigantesco, né? Eu preciso pensar também no lucro. No caso da SA, existe a figura do dividendo mínimo obrigatório, sendo que a sua retenção por períodos sucessivos pode gerar, inclusive, a destituição da administração. É uma realidade. A saída da sociedade também, né? Então é importante pensar nisso, se eu estou fazendo uma hold diferente, então também é importante pensar nisso. Então, tudo isso deve ser pensado com calma para constituir uma hold, né? Algo que deve ser pensado, estudado para estruturar uma hold, seja familiar ou não. É fundamental. Quero lembrar você que a hold familiar é uma empresa que inclui o patrimônio de toda a família, né? Essa é a ideia, tá? Então, fica mais fácil